Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai ver como trabalhar com legendas para vídeos para web. Então, nesse caso, as legendas a gente vai incluir em tags vídeos. Então, na tag vídeo a gente vai embedar uma legenda e a gente vai ver como a gente vai fazer isso. Então, a gente vai ter um pouco da parte teórica e depois a gente vai fazer alguns testes práticos sobre legendas. Então a tag vídeo, né, ela foi incluída na especificação do HTML5, então a gente tem a possibilidade de reprodução de vídeo simplesmente com HTML. Anteriormente a gente tinha isso através de players, né? Então a gente tinha um player de Flash que fazia a reprodução do vídeo, fazia toda a parte do stream. Mas agora a gente tem isso dentro do HTML, já faz um bom tempo aí, né? Já não é mais muito novidade. Mas se você aí já está há um tempo na web, você vai entender que isso não é algo que veio da origem do HTML e sim foi introduzido depois. Então, primeiramente, né, como a gente trabalha com a tag de vídeo? A gente tem aqui o nosso código, então esse código, o que ele tem? Ele tem uma tag de vídeo. Essa tag de vídeo tem algumas propriedades que a gente vai falar sobre elas mais para frente, mas eu tenho a largura, a altura, né, de 640 por 480, eu tenho uma imagem de capa representada pela propriedade poster e daí, então, dentro da tag vídeo, eu tenho os diferentes sources, né? As diferentes fontes para os meus vídeos. O que é isso? Vai dizer, esse player vai tocar diferentes vídeos? Não. Esse source é simplesmente uma variação do mesmo tipo de vídeo. Então, eu acho que a gente já viu isso parecido com a tag picture anteriormente, né? Que a gente disponibiliza aí versões de imagens e o browser vai decidir qual a versão ele vai carregar de acordo com o suporte. Então, nesse caso aqui, a gente tem a primeira fonte, né, que é um vídeo MP4. Então, o browser que suporta MP4, ele vai reproduzir o vídeo no formato MP4. A segunda versão que a gente tem é o fallback da versão MP4, que é uma versão WebM. Então, essa versão WebM, o browser que tem suporte a essa versão, se não conseguir reproduzir o MP4, ele vai tentar reproduzir o segundo item. Se não tiver nenhum suporte, nem para tag vídeo e nem para esses formatos oferecidos, a gente vai reproduzir o conteúdo que está dentro dessa tag. Então, nesse caso, a gente tem um fallback aqui, que é um link para o download do vídeo. Então, por exemplo, se tudo der errado, no final a gente vai exibir um link dizendo, baixa aqui o vídeo. Então o usuário vai clicar e vai realizar o download desse vídeo. E falando sobre as propriedades, né, como é que elas vão funcionar? Algumas vão esperar um parâmetro, um valor, como por exemplo a imagem de capa, o pôster, a gente precisa passar o endereço da imagem. Outras vão funcionar simplesmente a gente atribuindo aquele item. Então nesse caso, por exemplo, a gente viu lá no exemplo anterior, a gente tinha controls. Controls, ele vai adicionar os controles de reprodução daquele vídeo. Como por exemplo, a gente tem a propriedade autoplay, eu deixei ela em primeiro aí para a gente também definir alguns itens. Essa propriedade particularmente sofreu algumas mudanças. Se você utilizou anteriormente o vídeo com formato autoplay, anteriormente a gente tinha a questão da reprodução automática e com áudio. Muitos usuários, era algo bem que incomodava bastante. Qual era o problema? Os usuários abriam aquela aba, reproduziam aquele vídeo e deixavam elas fechadas, ou o vídeo parou de tocar, ou simplesmente o usuário mutou aquela informação. Depois, quando aquela aba foi restaurada, ou por alguma razão o usuário recarregou a página, aquele vídeo começa a reproduzir novamente. O que acontecia em muitos casos, né, você ficava meio perdido, você tinha várias abas abertas e daqui do nada começava a tocar uma música, você não sabia de onde que aquela música vinha. Então, por esse tipo de experiência negativa, os browsers decidiram, né, só liberar o formato autoplay em duas situações. Ou em um domínio que é conhecido pelo usuário, né, um domínio frequente, então aquele domínio consegue a reprodução automática com o vídeo, ou se você mutar o vídeo. Então, se você mutar o vídeo, você consegue reproduzir automaticamente aquele vídeo também. Então, nessas duas situações. E essas duas situações vão ser definidas pelo browser. O browser é que vai definir essa regra no final. Mas se você quiser garantir que o seu vídeo toca automaticamente, você precisa incluir a propriedade mute. Então, para você conseguir, né, ter essa reprodução automática. Os controls, a gente já falou, né, que exibe a questão dos controles referente ao vídeo. Então,
pausa, reprodução, voltar, toda essa parte de controle a gente consegue aí com controls. Loop, a gente vai ter a reprodução desse vídeo em loop. Muted vai ser a reprodução do vídeo sem som. Poster, como a gente já viu anteriormente, vai adicionar uma imagem de capa. Se o nosso vídeo não está reproduzindo ou se o nosso vídeo está carregando, a gente vai exibir essa informação. No nosso código que a gente vai mostrar um exemplo, a gente vai ver isso funcionando. Preload, a gente tem o formato preload que, por padrão, a gente vai fazer um pré-carregamento daquele vídeo, mas não de todo o vídeo, mas só de uma parte daquele vídeo, sem o usuário pedir a reprodução. Isso simplesmente você fazer uma preparação, caso o usuário tente reproduzir, já tem ali uma quantidade de informação no buffer. Então, se você definir essa informação, você vai mandar o usuário fazer o download, né, o pré-carregamento daquela informação, sem ele executar, né, o controle de player. Né? Você vai aí simplesmente fazer um preloader preparando o usuário para carregar aquela informação. E agora, né, a gente fez essa revisão sobre a tag de vídeo. Né? O que a gente vai falar, né, o nosso tema principal é na questão de legendas. Legendas, a gente consegue aí atribuir a uma tag de vídeo legendas utilizando um formato específico. E que formato é esse? Esse formato é o WebVTT. É o formato que é suportado na tag vídeo. Né? Então, nessa tag particularmente, esse é o formato que a gente trabalha, é o WebVTT. Então esse vai ser o formato que a gente vai abordar. Então como é que esse formato funciona? Primeiramente, aqui a gente tem um código básico. A gente precisa sempre adicionar no começo do nosso arquivo a marcação, além da extensão, né? A gente precisa adicionar a palavra WebVTT para ser reconhecido como um formato WebVTT. Depois a gente vai ter os trechos de cada bloco, né? Então a gente tem aqui a definição dessa primeira linha, né, de atributos. A gente tem no segundo 000, no primeiro segundo dessa faixa de tempo, do 00 ao segundo 03, a gente vai exibir essa frase, né? Web Core Vitals é uma nova métrica que. Então nessa faixa de tempo a gente vai exibir esse item. Mas para isso funcionar, a gente precisa passar o nosso tempo em minutos, segundos e milissegundos. A gente precisa também de um traço e um maior que para sinalizar que aquele segundo daquela faixa inicial e a faixa final vai se reproduzir aquela frase. O próximo bloco de texto, né, a sequência desse item, precisa ser espaçada por uma linha. Para você definir uma nova linha, uma nova informação, você sempre quebra uma linha, mas o segundo e a frase ficam juntas. O próximo bloco vai ser reconhecido pela quebra de linha. Além disso, né, o que a gente pode fazer? A gente está falando da web, então o WebVTT também suporta algumas tags HTML, como por exemplo, negrito e itálico. A gente também consegue colocar aí. Então no primeiro bloco a gente tem The Web Core Vitals, a gente tem um negrito, e no final também, na última linha, a gente tem User Experience marcado como itálico. Além disso, né, a gente ainda continuando, né, no prisma da web, a gente também consegue vincular CSS a nossas legendas. Eu consigo personalizar a minha legenda com CSS. Então, para isso, a gente vai ter um pseudo seletor que vai ser : CUE. Então, esse pseudo seletor é específico para legendas. Então, aqui eu estou selecionando todas as tags vídeos, mas eu também poderia incluir ou um seletor para classe ou um seletor para ID. Então beleza, né? A gente já viu como o vídeo funciona, legendas funcionam, agora a gente tem que conectar esses dois itens. Como é que a gente vai conectar esses dois itens? A gente vai conectar da seguinte forma. Eu tenho aqui o código completo, eu simplesmente peguei o exemplo anterior que a gente tinha, né? E atribuí ao final, a gente tem na parte final aí desse código, a gente tem a propriedade track. A propriedade track é que vai ficar responsável por adicionar a legenda. E a gente pode passar mais de uma legenda. Então eu posso passar uma legenda em português e uma legenda em inglês nesse caso. E como é que isso vai funcionar? Primeira propriedade vai ser o source, né, o src. Eu vou passar o caminho dessa legenda. Depois eu passo o tipo de informação que aquela legenda contém, no caso vai ser o subtitles, vai ser a legenda, porque a gente pode também ter outros formatos de descrição. Depois da sequência eu vou passar a fonte daquele idioma, então eu vou passar o source lang, e o source lang vai ser o código reconhecido, não, isso é um código geral que é reconhecido na web, né? Se eu quero falar de português do Brasil, então eu falo PT
tudo minúsculo, underline, BR maiúsculo. Então, é uma variação do português, é o português brasileiro. E depois eu adiciono uma label. Essa label, ela vai ser exibida para o usuário quando clicar no painel de configurações. Na sequência, eu tenho a segunda legenda em inglês também, utilizando as mesmas propriedades. Beleza? Então aqui a gente cobriu, né, toda essa parte teórica sobre legendas. Aí uma questão, né? Eu não quero codar, né, na mão todas as legendas. Como é que a gente consegue aí ferramentas que vão ajudar a criar a legenda? A gente tem o VTT Creator, que é uma ferramenta free. Você simplesmente adiciona, indo no endereço www.vtt-creator.com, lá você vai criar suas legendas manualmente. Tem uma versão paga que vai ler o conteúdo do seu vídeo e vai gerar de forma automática. Esse recurso também você vai encontrar no YouTube. Lá no YouTube, se você fizer o upload do seu vídeo e esperar por uma faixa de tempo específica, o YouTube vai gerar automaticamente aquela legenda. Você pode pegar e exportar o formato VTT também dentro do YouTube, ok? Então são esses dois caminhos aí. Tem outras ferramentas também que você consegue aí gerar legendas VTT, mas algumas delas são pagas, né? Você não consegue ter a opção de free. Então agora vamos à nossa prática. Então aqui para a gente só entender um pouco, eu tenho a nossa tag de vídeo, tenho os controles aqui, eu tenho as dimensões do nosso vídeo, a imagem de post. Só para a gente não ficar escutando o áudio direto, então eu vou setar a propriedade mute aqui, então o nosso vídeo vai começar sem o áudio. Vou resetar o meu servidor, então eu tenho aqui as legendas já definidas e eu vou rodar o meu servidor local. Então primeiramente, essa é a imagem de capa. Então essa é a imagem de capa que a gente definiu lá na propriedade poster. Nesse caso eu defini só um ícone aqui, mas eu poderia adicionar uma chamada ou algo do tipo que convidasse o usuário a clicar e assistir aquele vídeo. Então essa imagem também ela vai ser exibida quando o vídeo ainda está carregando. Então quando eu adiciono a parte controls, aqui a gente tem os controles já, tanto para tocar e pausar o nosso vídeo, controles de volume, também a opção de full screen, e quando a gente adiciona a legenda, nesses três pontinhos aqui, a gente tem a opção de habilitar a legenda. Então aqui as legendas estão desligadas, clicando eu posso ter tanto na versão português e a versão inglês. Aqui eu botei português, né, em inglês, mas a gente pode mudar isso para português, né? Então que os usuários em português vão procurar a versão português desse conteúdo. Então lá, salvei, vamos recarregar nossa aplicação. Então clicando em português, aqui a gente já tem um exemplo da minha legenda. Se eu tocar, a legenda vai correndo de acordo com o tempo que a gente definiu lá no arquivo. Então aqui vocês notem, né, que essa legenda ela tá já com o estilo que a gente criou lá no começo. Então esse estilo vai ser definido onde? Vai ser definido no arquivo CSS. Poderia também ser incluído no próprio arquivo. Nesse caso, se eu quiser incluir no próprio arquivo, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho a marcação web VTT e eu tenho uma tag estilo. Essa tag estilo eu vou definir blocos por blocos, porque cada quebra de linha vai ser reconhecida como um novo item, né? Um step daquele arquivo de legenda. Então, no caso, para cada diferente estilo, então aqui eu já tenho um estilo para a legenda e aqui eu tenho um estilo para toda tag B do meu estilo. Então, por isso eu sempre tenho que adicionar um estilo, porque cada quebra de linha é uma nova instrução e eu preciso reforçar que eu ainda estou escrevendo estilos nesse arquivo. Então, esse é um formato de escrever o estilo dentro do arquivo de legenda, mas no exemplo que a gente está utilizando aqui no exercício, eu estou trabalhando com um arquivo de estilo específico. Eu poderia simplesmente, dentro de qualquer arquivo de estilo da minha página, adicionar o seletor para a legenda daquele vídeo específico. Nesse caso seria para todos os vídeos, mas se eu quisesse ir para um vídeo específico, eu poderia simplesmente aqui adicionar uma tag, né, style vídeo, e eu conseguia atribuir a propriedade para aquela tag vídeo que tem o estilo style
vídeo. Então esse é o caminho de trabalhar com legenda na web, né? Então isso foi um overview para a gente só ter uma ideia. A gente vai ter uma introdução de como trabalhar com vídeo e a gente vai falar um pouco mais sobre legendas com vídeos em outro assunto, né? Nesse caso é para web. No próximo vídeo a gente vai falar de legendas para web stores. Então por isso que eu fiz uma introdução, só para ter mais contexto sobre esse assunto. Então é isso. Se ainda não segue o canal, por favor siga o canal. Adicione os comentários se tiver alguma dúvida. Se você quiser também ver mais exemplos com legendas, também deixe nos comentários. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!